Eu vejo algumas pessoas cansadas de sentir a pressão social de para casar, namorar e seguir as regras sociais de ter filhos, né? Se essas regras sociais não fazem sentido para você, então este vídeo nós vamos tratar de um estilo de vida alternativo e libertador, que é o estilo de vida meditar. Então, aqui eu já estou dizendo, né, que o estilo de vida, que o medital é um estilo de vida. E hoje a gente vai falar sobre esse estilo de vida que está crescendo cada vez mais entre os homens, que é o estilo de vida medital ou man going their own way. O homem que segue o seu próprio caminho, o homem seguindo o seu próprio caminho. Então, neste vídeo, eu vou te explicar o que é isso, o que é MGTOW e como pode ser a chave para a sua paz de espírito e a sua felicidade nos dias áridos em que nós vivemos. Então, já que você sabe o que significa MGTOW, e isso a gente vê muito por aí, né? Que é o homem que segue o seu próprio caminho, a gente tem que entender agora o que esse estilo de vida apregoa, né? Quais são os princípios desse estilo de vida. Não é de qualquer maneira, esse estilo de vida ele é intitulado assim porque há princípios, há práticas que são realizadas e que estas práticas elas objetivamente elas são iguais para aqueles que vivem o mesmo estilo de vida. Então, MGTOW o MGTOW ele tem três pilares principais. Um MGTOW ele não se casa, ele não namora e ele não procria, ou seja, ele não tem filhos. É difícil, é muito difícil hoje em dia isso acontecer. É bastante difícil, ou seja, é algo que parece radical. Se você olhar para a sociedade, você vai ver, se você sair na rua, principalmente no fim de semana, vai ao shopping, vai à praia, o que vai acontecer é o que? Você vai observar pessoas que estão namorando, que estão passeando com as suas famílias. Dificilmente você vai ver uma pessoa sozinha. A gente vai entender esses princípios, como eles funcionam na prática, né? E o que realmente eles significam, né? O MGTOW, ele, por ser um estilo de vida que ele abandona toda essa estrutura relacional que a sociedade impõe, né? O MGTOW ele procura ter uma vida independente. Ele vive sozinho, mas ele não vive uma vida pautada somente na solitude. Ele vive uma vida pautada em buscar a sua realização individual, a sua realização pessoal e viver de acordo com a sua própria razão, sem se prender a ressentimentos ou reações emocionais negativas. Porque os relacionamentos hoje, eles estão basicamente destruídos. A estrutura relacional da nossa sociedade está destruída principalmente porque as pessoas
elas não estão sabendo, elas não sabem, na verdade, que princípios elas vivem. Por quais princípios? A nossa sociedade é uma sociedade cristã e o cristianismo ele possui princípios. Mas a maioria das pessoas que se dizem cristã, elas não sabem quais são os princípios do cristianismo em relação a um relacionamento conjugal, por exemplo. Se você sair na rua e você perguntar, não mesmo, precisa nem sair na rua, pergunta a algum familiar, algum colega, sabe, você é cristão? Sou. Quais princípios você vive? Por quais princípios? Eu vivo pelos princípios cristãos. Certo, mas quais são eles? A pessoa não sabe falar, ela não sabe dizer quais são. E quando não se sabe, quando não se tem bem fundamentado, bem alicerçado a estes princípios na própria consciência, o que acontece? A pessoa vive como se fosse uma folha levada pelo vento, como se fosse um saco no meio do mar, ali sendo levado pelas ondas, ele vai para um lado, vai para o outro e ele não sabe para onde vai. Uma pessoa que não sabe quais são os princípios, não sabe descrever quais são os princípios pelos quais vivem, ela aceita qualquer princípio que apareça no hype da sociedade. E desde os anos 60, quais são os princípios que aparecem no hype da nossa sociedade? Que vem lá do começo dos anos 60 até os dias de hoje se fortalecendo. É exatamente a ideologia em que prega a emancipação da mulher, a emancipação feminina, o feminismo. O feminismo prega ideologias, é uma ideologia, vamos dizer assim, que possui princípios que pregam basicamente a destruição da família, a destruição dos relacionamentos religiosos, os princípios dos relacionamentos religiosos, principalmente os cristãos. Nós estamos vivendo uma sociedade cristã. A maioria das pessoas são cristãs, se dizem cristãs. Mas de fato, quando a gente vai perguntar para elas, elas não sabem quais são os princípios. Então elas se dizem cristãs, mas na verdade elas não são nada. Né? Elas simplesmente não são. Então elas se deixam levar por qualquer outra ideologia forte, né, que é um movimento, existe sim um movimento de militância feminista que está aí na nossa sociedade adentrando não somente a estrutura religiosa, mas também a estrutura jurídica e todos os outros âmbitos da nossa sociedade. E isso é o ponto crucial aqui. O que é que o MGTOW, por que esse estilo de vida um homem adota? Por que ele adota esse estilo de vida? Porque ele simplesmente quer evitar problemas com relacionamentos que estão depravados, que estão destruídos. Ele tem os princípios de vida, como a gente acabou de ver, os princípios do John MGTOW. Ele não se casa, ele não namora, ele não tem filhos. Além disso, ele tem outros princípios filosóficos que ele adota na sua própria vida, quer sejam religiosos, quer sejam outros princípios, etc. Mas o MGTOW, ele não se relaciona porque os relacionamentos estão tóxicos, estão destruídos. A alma das pessoas, principalmente das mulheres, não são, as almas não são mais aquelas almas que foram formadas, né, por princípios cristãos de antigamente. Os princípios agora que as mulheres estão sendo formadas são princípios feministas. E isso tem destruído os relacionamentos. Porque a base de um relacionamento de estrutura
conjugal, onde se tem filhos, a base ali para manter os filhos e a casa em ordem é a mulher. E ela não quer mais saber de manter a casa em ordem e de ter filhos. O homem continua trabalhando, o homem continua se esforçando, continua provendo. Agora ele está provendo. O MGTOW ele não provê mais uma família, ele provê agora a si mesmo. Ele cuida de si mesmo. E exatamente em relação à questão do MGTOW ser um estilo de vida e não um grupo militante, que combate o feminismo, que é interessante a gente perceber que o MGTOW ele apenas evita os relacionamentos. Ele não é um homem que segue o próprio caminho. Você nunca vai ver um movimento. Claro, existiu antigamente, né? Um movimento pela liberdade dos homens e etc. Mas o MGTOW ele não é um movimento militante que vai contra o feminismo em si, né? Ele não está, os MGTOWs não se reúnem para combater o feminismo, não, eles simplesmente saem do jogo. Eles evitam problemas, tanto problemas emocionais, como problemas jurídicos para a sua própria vida. Então, o MGTOW ele não é um movimento militante de militância, ele é um estilo de vida em que os homens não casam, não namoram e não têm filhos. E se o cara é casado? Se o cara é casado, ele não é um MGTOW, mas se ele já foi casado e agora é divorciado, ele pode ser um MGTOW. Se ele tem filhos, também pode ser um MGTOW. Não há problema nenhum. Agora, ele não pode ter ou procurar ter mais filhos. Porque se agora o cara tem uma ideia de que ele, se tivesse a mesma mentalidade que ele tem agora, na época em que ele teve filhos, e se ele tivesse, ele não teria, então o cara é um MGTOW, mesmo tendo filhos. Claro que é difícil você encontrar uma pessoa, né, mais velha e tal, que seja um MGTOW, né, em relação aos mais jovens. Né? Os mais jovens que não passaram por casamento, que não tiveram filhos, é muito mais fácil eles conseguirem compreender e basear as suas vidas nesses princípios. É muito mais fácil. Mas um homem casado, que foi casado, na verdade, que já teve filhos, ele pode ser um MGTOW. Mudou a mentalidade, não quer mais relacionamento, percebe os fatos da realidade do que são esses relacionamentos, atuais relacionamentos destrutivos que fazem mal à psique dele, fazem mal à sua vida estrutural, à sua razão, aos seus objetivos, e ele não quer mais isso. Ele vai viver buscando os seus próprios objetivos. É algo simples. Quando a gente vê essa questão que foi já tratada por alguns produtores de conteúdo sobre a questão de o MGTOW ele não busca paz, ele busca tranquilidade, ele promove a busca pela tranquilidade em detrimento da felicidade, na verdade, em detrimento da felicidade, né? Argumentando que a felicidade é volátil, isso para mim está errado, eu não concordo com isso. Por quê? Porque um MGTOW, uma pessoa racional, ela busca viver a sua vida baseada em valores na sua própria vida. E o que são esses valores? Os valores, eles são os objetivos que a pessoa tem na sua vida. Ou seja, tudo aquilo em que ela busca na sua vida e que ela busca alcançar, como eu quero aprender novas habilidades, eu quero ganhar mais dinheiro daqui a 2, 3 anos, e por isso eu vou me aperfeiçoar nisso, eu quero
aprender uma nova língua. Tudo isso são valores em que a pessoa busca para ela conquistar a sua felicidade. Então, a felicidade é o estado de consciência que procede da realização dos próprios valores racionais. A tranquilidade, ela pode ser um valor, um objetivo. E se o cara ele consegue manter, ele consegue atingir e manter esta tranquilidade, ele é feliz. Então, por isso que o objetivo maior, a felicidade, ela é o objetivo moral final de cada ser humano. E essa felicidade ela deve ser alcançada por meio da razão, da realização dos próprios valores e da independência. Então, esse é o estilo de vida MGTOW. A gente vai tratar mais em outros vídeos. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais como viver de forma independente, alcançar a felicidade, não esquece de se inscrever no canal, ou seja, inscreva-se no canal e deixa o teu like. E isso ajuda muito aqui, certo? Comenta também aí embaixo se você já tinha ouvido falar do MGTOW, estilo de vida, ou se é a primeira vez que você está conhecendo esse estilo de vida. Um abraço a todos.